Bom dia, gente. Começando mais uma aula de história. A gente vai começar aqui o nosso capítulo 12, tá bom? Brasileiros e brasileiras, cidadãos brasileiros, tá? A gente vai ver nesse capítulo, vamos refletir um pouco sobre a identidade nacional brasileira, conhecer as características de algumas constituições do Brasil, entender a diferença entre democracia e ditadura, tá? Conhecer um processo de redemocratização do Brasil, identificar os avanços sociais da Constituição Cidadã, reconhecer o exercício da cidadania como a soma de consequências cotidianas, tá? Algumas coisas que a gente vai ver aqui nesse capítulo, tá? E aí só capa, beleza. E nós temos a nosso primeiro tópico, que é aqui, tá? Somos todos brasileiros, tá, gente? Somos todos brasileiros. Aí a gente vai ver o que se trata isso. Atualmente o Brasil é um país integrado e de fronteiras definidas. Grande parte de seus habitantes tem o mesmo documento, torce pela mesma seleção de futebol e tem hábitos culturais semelhantes. Essas características formadas ao longo dos anos nos identificam como brasileiros. Mas será que sempre foi assim? Antes da proclamação da Independência, em 1822, o termo brasileiro não era reconhecido para nomear pessoas nascidas no Brasil. No início do século XIX, inclusive, não havia consenso, ou seja, não havia uma opinião comum se a designação correta era brasileiro, brasiliense ou brasiliano, ou seja, no século XIX aqui as pessoas não sabiam como é que se chamava, né? Se era brasileiro, brasiliense, tá? Ou brasiliano. Consenso, gente, é um acordo, tá? É um entendimento, quando várias pessoas entram em um acordo. Um consenso, uma opinião comum, tá? O jornalista Hipólito José da Costa, por exemplo, batizou o jornal de Correio Brasiliense, porque defendia o uso do seu nome brasiliense para designar as pessoas nascidas no país. Para ele, brasileiro seria o português ou estrangeiro que estabeleceu por aqui. Brasiliano seriam os indígenas. Então aqui, ó, esse jornalista aqui, tá? A opinião dele era que nós, brasileiros, se fosse chamado de brasilienses, tá? Pessoas que nascidas no Brasil e moram no Brasil foram chamados de brasiliense. Os brasileiros seriam as pessoas que vinham morar aqui, ou seja, pessoas de outros países que vinham morar aqui, a gente chamaria de brasileiro. E o brasiliano seria os indígenas, tá? É a opinião dele, tá, gente? É o que ele acha aí, tá? Os termos brasiliense, brasileiro e brasiliano são adequados para nomear quem nasceu no Brasil? Troque ideias com os colegas e o professor a respeito. A gente vai ver isso, vocês vão dar a opinião de vocês se vocês concordam com esses termos aqui, tá, gente? Se você criasse um jornal para tratar de assuntos do Brasil, qual seria o seu nome e por quê? Resposta pessoal, tá, gente? Cada um vai criar aí o seu jornal, o nome do seu jornal. Se você tivesse um jornal que fosse tratar de assuntos do Brasil, qual o seu nome que você daria? Qual o nome que você escolheria, tá? E por que você escolheu esse nome? Totalmente pessoal essa, tá, gente? Todo dia é dia do índio, tá? Esse texto aqui está se referindo aos indígenas, tá? Como a gente sabe, foram os primeiros habitantes aqui das terras brasileiras, tá? Que sofreram um pouco com a chegada dos portugueses, tá? Dos estrangeiros. Ó, há estereotipos de diferentes formas. Estereotipo, pessoal, estereotipo é quando a gente julga algo ou uma pessoa pela sua aparência, tá? Ou baseado naquilo que você acha que sabe. Por exemplo, quando a gente pensa em índio, quando a gente fala em índio ou pensa em índio, tem muitas pessoas que pensam que índio ainda vive do jeito que viveu lá em 1500, né? Ou seja, as pessoas não conhecem, tá, a realidade dos índios, não sabem como é que eles vivem, mas baseado naquilo que a gente ouviu falar em 1500, como eles viviam, as pessoas têm esse estereotipo de achar que índios ainda vivem no mato, todos os índios vivem no mato, né? Que todos os índios, enfim, vivem daquela mesma forma que vivia lá em 1500. E não, gente, hoje os índios, tem muitos índios que vivem diferente, tá? Até mesmo aqueles que vivem em aldeias ainda, tem um modo diferente de viver daqueles de 1500, né? Eles já estão bem socializados com a população atual, eles já frequentam as cidades, enfim, eles participam de várias coisas. E tem indígenas mesmo que moram em cidades e trabalham com outras coisas. Então,
há esse estereotipo ainda por muitas pessoas, né, de relacionar o índio com aqueles de 1500, achando que ainda vivem do mesmo jeito. E não, tá? Então, só para deixar claro o que é estereotipo, é quando eu julgo uma pessoa ou um determinado grupo de pessoa ou algo baseado naquilo que eu acho que eu sei, sem estudar a fundo, sem saber do que eu estou falando. Ou quando eu julgo uma pessoa pela sua aparência, quando eu vejo a aparência de uma pessoa e aí eu já digo que ela é isso, é aquilo, sem eu entender, sem eu saber. Isso é estereotipo, tá, gente? Então vamos lá. Frequentemente são feitas associações entre os povos indígenas atuais com aqueles que habitavam no Brasil em 1500. Acabei de falar isso, tá? As pessoas ainda acham que eles são do mesmo jeito. Em associação fica ainda mais evidente no dia 19 de abril, data em que se comemora o Dia do Índio. A palavra índio, como já vimos, é carregada de preconceito, pois desconsidera a diversidade de cultura e do modo de vida dos diferentes povos nativos do Brasil. Até 1910, ano em que foi criado o Serviço de Proteção Índio, os indígenas não eram considerados brasileiros e estavam oficialmente desprovidos da cidadania e dos direitos. Ou seja, até essa data aqui de 1910, gente, os índios ainda não tinham direito a algumas coisas que a população tinha, né? Eram como se fossem outras pessoas, né, morando dentro do Brasil. Então, depois aqui de 1910, foi que foi criado aqui o Serviço de Proteção Índia e eles passaram a ser considerados realmente parte da população. A Constituição de 1934 foi a primeira carta a reconhecer os direitos dos indígenas, né, assegurando o seu direito à terra e garantia da cidadania. Contudo, só foi conhecida em 1988, com a promulgação da chamada Constituição Cidadã. Ou seja, foi uma das últimas aqui Constituição feitas, tá? Que foi que fez valer isso aqui. A gente passou por várias não, a gente passou por várias constituições, tá, gente? Que é a mudança em algumas leis, e aí a gente vai já ver nas páginas seguintes algumas delas. E então aqui incluiu o índio como cidadão, foi ser realmente a de 1988 que a gente vai ver já aqui mais para frente, tá? Tem outra pergunta oral aqui para a gente entender. Ó. Você acredita que as leis são importantes para o país? Por quê? Converse com os colegas e professor. Vocês vão dar a opinião de vocês aí sobre o que você está aí. Eu achei que era nas páginas mais para frente, mas já é aqui, tá? Algumas constituições que a gente passou, tá? Temos aqui uma de 1824, a de 1990, a de 1891, a de 1934. Tá? A de 1937, a de 1946, a de 1967, a de 1988, que foi a que deu o direito lá do indígena que eu falei, né? E foi uma das últimas, né? Se não foi, foi a última, tá? E aí, gente, então, vamos só ver aqui um pouquinho rapidinho sobre cada uma delas. A de 1824 foi feita ainda por Dom Pedro I, tá? Que dava direito, né, que dava garantia ao cidadão, garantia cidadania aos povos indígenas e africanos, nem não dava, tá? Não garantia cidadania aos povos indígenas. Como eu disse, a que garantiu isso só foi a última, né? A de 1800, né? De 1988. Então essa não garantia cidadania aos povos indígenas e africanos, nem aos afrodescendentes escravizados, ou seja, nem aos negros, né, que eram escravos. Só podiam votar homens livres maiores de 25 anos e com renda anual superior a R$100.000, que a gente viu também até no módulo anterior, né, essa Constituição. A Constituição de 1991, essa já mudou algumas coisas, né? A Constituição garantiu o voto a homens maiores de 21 anos, ou seja, de 25 passou a 21, exceto moradores de rua, analfabetos, soldados e alguns religiosos. Ou seja, não precisava mais ter acima de R$100.000, não precisava ter acima de 25 anos, ou até 21 já podia. Só deixou de fora alguns religiosos, soldados, analfabetos e moradores de rua, ou seja, ainda não estava bom, né? A de 1934, gente, essa tinha voto ela já deu direito mais, por exemplo, o voto secreto e o direito de voto às mulheres, aqui já incluiu as mulheres ao voto, tá? Analfabetos e moradores de rua e soldados permaneceram de fora, ou seja, esses aqui não foram incluídos ainda. Assegurava também proteção social ao trabalhador, como salário mínimo, férias, remuneração, assistência médica e outras coisas. Ou seja, essa aqui deu direito a algumas coisas, mas ainda deixou de fora também moradores de rua, tá? E aí a gente vem para 1937, tá bom?
decretada durante a ditadura do Estado Novo, no governo de Getúlio Vargas. A Carta Constitucional instituía a censura da imprensa e das artes e previa a prescrição de medidas para impedir manifestações contrárias à moralidade pública e aos bons costumes. Ou seja, gente, primeiro eu preciso explicar para vocês um pouco o que é ditadura, tá? Ditadura é quando a gente não tinha direito de fazer aquilo que a gente queria, né? A gente era comandado por uma pessoa, tá? Por um Estado que criavam as leis, enfim, a gente tinha que obedecer, tá? Eles mandavam literalmente no país a ditadura, tá? E aí eles diziam o que podia e o que não podia fazer. Por exemplo, censura a imprensa não poderia divulgar, por exemplo, alguns conteúdos, principalmente contra um governo, aí é que não podia mesmo. Então essa censura aqui foi isso que determinaram em 1937. Censura às artes também, não podia ter artes, tá? Enfim, prescrição de medidas para impedir manifestações, não podia fazer manifestações contra o governo. Então, quem fosse contra o governo, né, não podia falar nada, gente. Isso é ditadura, eles mandavam no país, tá? As pessoas não tinham direito de fazer aquilo que elas queriam. Aí vem a Constituição de 1946, tá? Essa foi proclamada depois do fim do Estado Novo, que era a ditadura. Essa Constituição assegurou o voto aos homens maiores de 18 anos, ó, de 21 veio para 18, excetuando analfabetos e soldados, ou seja, esses não podiam ainda. Garantia aos cidadãos brasileiros o direito à vida, liberdade, ou seja, isso aqui foi quando acabou a ditadura, né? Os brasileiros começaram a ter direito a viver de novo do jeito que eles queriam, a liberdade de ir e vir a qualquer lugar, tá? Segurança individual e a propriedade, ou seja, algumas coisas mudaram, mas nem tudo, né? Continuava censurada a imprensa e algumas coisas ainda. Aí veio a de 1967, ó. Ortograda pelos militares, a carta cassou e suspendeu direitos políticos, determinou eleições indiretas para governadores e prefeitos, proibiu as greves e permitiu apenas 2 partidos políticos. Além disso, oficializou a ditadura e autorizou a repressão aos profissionais. Ou seja, aqui de novo tinha ditadura, tá? Aqui então ela não tinha acabado. E deu direito aos cidadãos alguma liberdade aqui, mas continuava ainda limitada a algumas coisas, tá? E aí veio essa de 1988, que foi a última, tá? Essa daqui prolongada por parlamentares da Assembleia Nacional Constituinte. A Constituição estabeleceu eleições diretas, ou seja, quando a gente próprio, eleitores, escolhe os governantes. Não mudou muito, porque a gente também não escolhe muito bem. Definiu o mandato presidencial de 5 anos, tá? Isso vem mudar porque não é mais de 5. Colocou fim à censura, ou seja, que agora acabou a censura, estabeleceu direito ao voto aos analfabetos e garantiu uma série de direitos sociais a todos os cidadãos brasileiros. Então até essa aqui foi a melhorzinha que deu, dessas que foram citadas foi a melhor, foi essa última, tá? Mas ainda assim ainda tem muita coisa que melhorou depois disso, tá? Fazendo arte na ditadura, tá? Observe novamente as obras Carteira de Identidade e Futebol, reproduzidas nas páginas 237 e 238. Essas obras foram produzidas em 1965, o ano em que o golpe civil-militar surpreendeu a democracia e instaurou a ditadura no Brasil. A gente passou dessas páginas, deixa eu ver aqui, 237 e 238, só para a gente mostrar rapidinho. Tá aqui então, a primeira. Carteira de identidade, deixa eu ver, carteira de identidade do Alto PH, 238, tá aqui a do futebol, ó, tá? Aqui é do futebol. Futebol Rubens Gerstmann, 1965, tinta acrílica sobre Altex, enfim, aqui as obras, tá? A gente estava na 140, né? Beleza, ok. O que é que diz sobre essas obras aqui, gente? 2 obras fez parte de uma geração de jovens artistas plásticos que optaram por adotar diferentes formas de comunicação para o público, como o jornal, o debate, enfim. É porque aqui, gente, ainda naquela época não podia fazer isso, como disse, era censurada a arte, então as pessoas tinham que fazer artes, digamos, retratando aquilo que era permitido, né? Então fazia sobre o futebol, fazia sobre carteira de identidade, não podia fazer arte, por exemplo, que se referisse ao governo, tá?
E aí temos aqui agora uma sátira, tá? De uma charge, que é uma sátira sobre o governo, tá? Repitam comigo, vivemos numa democracia, ó. Tem um rapaz aqui, como se ele estivesse hipnotizando as pessoas, tá? Num efeito hipnose, para dizer que a gente vive numa democracia, mas que somos meio que hipnotizados, tá? A gente não vê totalmente a verdade. Charge sobre a democracia, Laeste. Tá? Outra forma de crítica artística muito presente durante o governo militar foram as charges. Cartunistas como Jaguar, Cláudios, Milhon, Fernandes, Ziraldo e Laerte utilizaram o humor e a sátira para se manifestar diante do cenário político, o social brasileiro e o período, tá? Do período. Então, sátira, gente, é quando você faz uma crítica, né? Uma crítica forte, uma crítica sobre determinado assunto forte, usando humor, ironizando, tá? Isso é uma sátira, quando você critica alguém ou alguma coisa usando um pouco de humor, tá? E um pouco de ironia. Então isso aqui é uma sátira, tá? Porque ele está usando meio que humor, tá ironizando a democracia, na verdade, como se a democracia, né? Porque democracia é como se a gente tivesse direito de opinar, tivesse direito de se manifestar politicamente e tal. E aqui a gente vê que não é bem assim que funciona. Então é como se a gente tivesse meio uma hipnose, tá? Que é sátira? Se preciso, constigo no dicionário. Eu dei uma explicação breve aí, mas se você tiver alguma dúvida, você pode tirar no dicionário, tá? Qual é a sátira presente na charge da cartunista Laerte, tá? Qual é a sátira que tem aqui, gente, nessa charge? Qual é a sátira? Eu também já falei, né? Ele está meio que ironizando aqui a democracia, tá? Algo que algo que é para ser um direito de todo mundo, para todo mundo pode opinar, mas a gente vê que na prática não é bem assim que funciona. Então ela está meio que ironizando essa política, tá? Na sua opinião, a arte é importante para a democracia? Por quê? Essa é a sua opinião e você vai dar ela oralmente na aula, tá? Conhecemos o papel do humor e da sátira como instrumento de crítica em uma sociedade. Em grupo, pesquise, esse aqui a gente vai fazer, você vai fazer só mesmo, vou já explicar, tá? Era para você fazer em grupo, pesquise uma charge que faça críticas sociais e políticas. Imprima a sátira, represente aos colegas trazendo informações como autor, data de publicação, tema da sátira e sua opinião sobre a charge. O que vocês vão fazer aqui, gente? Ó, vocês vão pesquisar normalmente, só que vocês não vão precisar imprimir, tá? Eu quero que você apenas pesquise alguma charge que faça alguma crítica, tá? Pesquise charge que faça críticas sociais e políticas. Então você procura em qualquer site, coloca charge que faça críticas sociais e políticas, tá? Não precisa imprimir essa charge, tá, gente? Apenas veja, aí vocês anotem o tema da sátira, tá? O tema dessa charge, tá bom? Vocês anotam o autor dela, a data de publicação, pronto, o autor, data de publicação e o tema dela, tá? E aí depois você dá a sua opinião sobre o que você achou dela. Então vocês vão só pesquisar e anotar isso, você pode anotar até no seu livro mesmo aqui abaixo ou no caderno, faça anotação em algum lugar só para você lembrar, tá? Autor, data de publicação e o tema dela, que é o título da charge, né? Ok? Só isso. Deixa eu ver se temos mais páginas aqui, tá? Ok, temos outra página, rapidinho. A Constituição Cidadã, temos outra página aqui, tá, gente? A ditadura civil-militar no Brasil vigorou de 1964 a 1985. Durante esses anos, os militares prenderam, torturaram e mataram pessoas consideradas inimigas do regime. Gente, como eu falei, vou resumir esse texto aqui para vocês. Como eu falei lá da ditadura, a ditadura era isso, ó, tá? O governo mandava, enfim, através dos seus mandatos, mandavam os policiais prender, mandavam os policiais torturar, todo mundo que fosse contra aquilo que eles achavam que era correto, ou seja, principalmente eles, né? Quando as pessoas que eram contra eles, né, que não achavam correto o que eles faziam, eram torturadas, eram presas e até mortas por não concordar com eles, tá? Isso era ditadura, as pessoas não tinham direito, por exemplo, de dar uma opinião sobre o governo, tá? A gente não podia dizer que o governo era ruim, que estava errado, porque isso era crime,
tá? Para eles, então, as pessoas eram torturadas por conta disso. Então, ditadura era isso, tá? No entanto, muitos militares também morreram por causa das ações de grupos que lutavam para retirá-los do poder. Havia também membros de forças armadas que se opunham às práticas de tortura e perseguição do Estado, mas foram afastados dos seus cargos ou expulsos. Ou seja, a ditadura realmente, gente, era algo muito. Se você pensar nos dias atuais, é algo imaginável, né? Inimaginável você pensar como é que as pessoas conseguiam viver sem poder opinar, sem poder fazer aquilo que elas queriam fazer, né? E você não podia ter uma opinião própria, você tinha que concordar com aquilo que era feito e ponto. Você não tinha direito de fazer uma opinião contrária. Então, até mesmo os militares, aqueles que não eram a favor daquilo que a ditadura fazia, eles eram expulsos de seus cargos porque eles não queriam seguir as regras, tá? Expulsos de seus cargos, afastados, enfim. E os que eram também a favor e faziam aquilo que era mandado, às vezes morriam também porque tinha grupos que não aceitavam, obviamente, o que era feito e lutavam contra eles. Então era um total caos, gente, essa época, tá? Um total caos. Aqui nós temos uma direta já era quando o pessoal estava, né, querendo políticas diretas, ou seja, o ditador não tinha, as pessoas não tinham direito de votar diretamente nos seus políticos que eles queriam, tá? E eles estão pedindo aqui eleições diretas, que é aquela política que você vota diretamente naquele seu candidato que você quer, tá? E aí nós temos aqui outras perguntazinhas que tem nesses textos aqui acima, tá? Explique com suas palavras a diferença entre ditadura e democracia. Eu acabei dando uma explicação aqui, você vai explicar com suas palavras, tá, gente? Democracia é o contrário da ditadura, tá? A ditadura eu falei o que era e democracia é o que a gente vive hoje. A gente tem direito de votar hoje em quem a gente quer, a gente tem direito de opinar na política pública, a gente tem direito de opinar em algumas coisas. Não que isso está fazendo diferença, né? Às vezes não está fazendo muita diferença, mas a gente tem esse direito de votar em quem a gente quer, de eleger o político que a gente quer, a gente tem direito de opinar na política, tá? Isso é democracia. Eleições diretas e eleições indiretas. Vocês vão também explicar com suas palavras as diferenças entre eleições diretas e eleições indiretas, ditadura e democracia, tá, gente? Nesses textos aqui acima, a gente tem isso, tá? Falando sobre democracia, sobre eleições diretas e indiretas, porém vocês vão colocar com suas palavras, tá? E tem falando sobre democracia também, então, ó, você pode ler aqui ler esses textos aqui sobre democracia, tá? Sobre eleições diretas e indiretas, e aí você vai poder reformular sua resposta aqui com suas palavras sobre isso, tá? Ok, aí nós temos aqui falando sobre o que? Lei Maria da Penha, tá? Lei Maria da Penha foi uma lei mais recente, essa foi criada mais recente, tá? A farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes foi vítima de agressões e de tentativas de homicídio cometido pelo próprio marido. Em uma das tentativas, em 1983, recebeu um tiro que deixou-a paraplégica. Então essa lei aqui é em homenagem a essa mulher, tá? A Maria da Penha, que recebeu, então, né, tentativa de homicídio pelo marido, enfim, sofria violência pelo marido, tá? E aqui é a imagem dela, tá, gente? Então essa lei Maria da Penha é em homenagem a ela, cearense inclusive, tá? Conterrânea nossa. Maria da Penha Maia Fernandes durante a sessão solene no Senado para celebrar os 10 anos da Lei Maria da Penha, Brasília, em 2016, tá? Então aqui ela celebrando a lei que carrega o nome dela, tá, gente? Uma homenagem a ela, que sofreu diversas violências contra ela, inclusive tentativas de homicídio, tá bom? E nós temos a última página aqui, tá, gente? Que vocês vão interpretar essas duas fotos. Observe com atenção as fotografias a seguir. Fotografia 1, gente, é uma manifestação relembrando os 100 anos da abolição da escravatura, Rio de Janeiro, em 1988, tá? Então essa manifestação era o pessoal celebrando a abolição da escravatura, estava completando 100 anos. E a fotografia 2 é uma manifestação de indígenas durante as celebrações dos 500 anos da chegada dos europeus no Brasil, tá? Brasília em 2000. Isso aqui foi essa é bem mais recente, né? Então aqui, o que está representado na figura 1, na fotografia 1?
Tá aqui, gente, ó, tá aqui, tá meio que dizendo que está representado, tá? Abaixo da figura. O que está representado na fotografia 2 eram os indígenas que estavam, lógico que eles estavam, manifestação, gente, é uma manifestação quando você se manifesta contra ou a favor também de algum acontecimento. Nesse caso, eles estavam se manifestando, né, que é quando você tenta chamar a atenção da população ou de representantes da população, no caso os políticos e tal, os governantes, quando você faz uma manifestação para chamar a atenção desse pessoal, para mostrar que alguma coisa está errada, né? Ou para dizer também que está certa, quando você se manifesta a favor, tá? Nesse caso aqui, as duas, né? Uma era só uma celebração, tá? Que era uma comemoração relembrando, né? Relembrando há 100 anos da abolição da escravatura, então é uma manifestação, tá? Em comemoração, digamos assim. Essa aqui é mais uma manifestação mesmo para dizer que não é tão legal, tá? Manifestação de indígenas durante as celebrações dos 500 anos da chegada dos europeus. Lá em Brasília estavam comemorando a chegada, né, dos portugueses ao Brasil. Só que essa chegada dos portugueses ao Brasil, para os indígenas, não foram bem, né? Os indígenas eram livres, viviam nas suas aldeias, os portugueses chegaram, escravizaram eles. Então essa chegada dos portugueses ao Brasil não é algo que para os indígenas seja bom para comemorar, né? Seja algo para comemorar. Então eles se manifestaram contra isso lá, tá? O que há em comum na história dos povos retratados na fotografia? Ou seja, o que é de parecido? Comum é parecido. O que é que tem de parecido nas histórias desses povos? Tanto nos indígenas como nos escravos. O que é que há de parecido nas histórias deles, tá? Na sua opinião, ou seja, opinião sua, as manifestações dos povos representados nas fotografias são importantes? Por quê? Opinião sua, tá, gente? Totalmente opinião sua, ok? Então é isso, gente. Até a próxima aula. Até a aula ao vivo para a gente tirar todas as dúvidas, caso vocês tenham aí desse conteúdo, ok? Então, tchau, tchau. Até lá.